E aqui estamos mais uma vez com o nosso projeto Português Digital. Como todos sabem, as nossas aulas são ministradas passo a passo e hoje, dando continuidade ao nosso estudo da crase, vamos à nossa parte 12, que é a nossa parte final, em que dediquei este módulo à resolução de alguns exercícios. Continue acessando o nosso canal, inscrevam-se na nossa página no YouTube, na Via Andrade, pois a cada novo vídeo que editamos e postamos aqui no YouTube, vocês, uma vez inscritos na nossa página, serão informados através de e-mail automaticamente. Portanto, caros amigos, vamos dar início à nossa aula de hoje. Exercícios sobre o uso da crase. Primeira questão. Coloque o acento grave onde for necessário. Está aí o item A. Fui à sala de visitas, ou melhor, foi à sala de visitas e recebeu as vendedoras. A questão aqui é sabermos se há necessidade de colocar a crase ou não na letra A aqui. Fui à sala e recebeu as vendedoras. Toda vez que vir o verbo ir, vocês substituem por verbo vir. Se gerar da, então cabe crase. Se gerar de, não cabe crase. Então, foi à sala de visitas, veio da sala de visitas. Portanto, ao colocarmos o verbo ir substituído pelo verbo vir e gerou da, logo, foi à sala de visitas, contém crase. E recebeu as vendedoras. O verbo receber não rege a preposição a, por este motivo, o as vendedoras não tem crase. Letra B. Obedeça sempre às ordens superiores. Ordens é palavra feminina, acompanha o artigo e o verbo obedecer rege a preposição a. Então, quem obedece, obedece a alguma coisa. Obedeça sempre às ordens superiores. Portanto, cabe crase aqui nesta questão. Letra C. Na volta às aulas, todos estavam animados. Esse as aulas tem crase? Tem sim. Primeiro, por ser palavra feminina, mas nem sempre toda palavra feminina cabe crase. Mas o verbo voltar rege a preposição a. Portanto, na volta às aulas, todos estavam animados. Daí, cabe uma crase aqui em as aulas. Letra D. Construir-se a casa que daria abrigos à família da vítima. Lembram-se do nosso estudo da crase antes da palavra casa? Então, se casa vier determinado, cabe crase. Se simplesmente vir a palavra casa, não cabe crase. Então, construiu-se a casa, não tem crase, que daria abrigos à família da vítima. O termo abrigos rege a preposição a. Família, por ser uma palavra feminina, que daria abrigos à família da vítima. Portanto, cabe crase apenas neste a. E nesse outro não cabe porque casa não veio determinado. Revelaste à melhor amiga que recebeste a proposta de casamento? O verbo revelar rege a preposição a, pois quem revela, revela alguma coisa a alguém. Neste caso, este alguém, a melhor amiga. Então, revelaste a melhor amiga que recebeste a proposta de casamento?
no nosso primeiro A ele é craseado e o nosso segundo A não, porque o verbo que o antecede, recebeste a proposta, o verbo receber não rege a preposição a e, portanto, não existe a contração da preposição a com o artigo feminino a da palavra proposta. E aí está a resposta da nossa questão. Revelaste a melhor amiga, o a melhor amiga, craseado, que recebeste a proposta de casamento, a proposta não tem crase. Refiro-me a Paris do após-guerra. Paris, nome de lugar, está especificando Paris do após-guerra. Por este motivo, caberá crase. Quando fores a Curitiba, toma o trem que vai a Paranaguá. É aquela velha dica, o verbo ir pelo verbo vir. Se gerar da antes de lugar, então caberá crase. Se gerar de, não caberá crase. Então, quando fores a Curitiba, quando vieres de Curitiba, não gerou da, e sim de, quando substituímos o verbo ir pelo verbo vir, então, quando fores a Curitiba, não caberá crase, pois, quando vieres de Curitiba, tome o trem que vai a Paranaguá, toma o trem que vem de Paranaguá. Também não caberá crase em nenhum dos dois casos. Viajou a Jerusalém. Sempre desejara ir a Jerusalém do Muro das Lamentações. Novamente, o verbo viajar, o a antes de nome de lugar, vamos substituir ir, o verbo viajar, pelo verbo vir. Voltou a Jerusalém, voltou de Jerusalém, portanto, não tem crase. Mas e aqui? Sempre desejara ir a Jerusalém do Muro das Lamentações. O local, a cidade de Jerusalém, está especificada e, portanto, caberá crase. Situação semelhante à letra F. Refiro-me a Paris do após-guerra. E aí está. Crase apenas na segunda parte da oração. Viajou a Jerusalém. Não tem crase, todavia, sempre desejara ir a Jerusalém do Muro das Lamentações, leva crase, portanto. Quase toda a população foi às ruas para participar das homenagens à padroeira da cidade. Quase toda a população foi às ruas participar das homenagens da padroeira da cidade. A população não tem crase. Foi às ruas. O verbo ir pelo verbo vir, fazendo a nossa substituição. Veio das ruas, foi às ruas. Portanto, cabe crase para participar das homenagens à padroeira da cidade. Crase também em a padroeira da cidade. Nossa segunda questão. Construa dois períodos usando o mesmo topônimo. Em nossas aulas anteriores, topônimo era nomes de lugar, observando que em apenas um período deve ocorrer crase diante do topônimo. Vamos lá. Primeiro e segundo. Sempre faço visitas a Olinda e também sempre faço visitas a Olinda, acraseado. Então, aí está. Sempre faço visita a Olinda das igrejas e mosteiros.
situação semelhante a refiro-me a Paris do após-guerra, bem como a Jerusalém do Muro das Lamentações. O lugar aqui está especificado. Por este motivo, caberá crase, diferentemente do item 1, que é simplesmente sempre faço visita a Olinda. Continuando nosso exercício sobre o uso da crase, vamos à nossa terceira questão, que diz: assinale ser certo ou é errado quanto ao uso do acento grave. Nosso primeiro item. Logo que pôde, foi à igreja para agradecer à Santa Protetora. Logo que pôde, veio da igreja. Portanto, caberá a crase e está correta esta colocação. Para agradecer à Santa Protetora. Quem agradece, agradece a alguém ou a alguma coisa. Santa Protetora, palavra feminina, o verbo agradecer exige a preposição a e, portanto, acraseado. Está correta a crase nesta frase. Convidou-nos para proceder à nomeação do novo presidente. Também está correta a colocação desta crase, porque quem procede, procede a alguma coisa. Letra C. Nem em sonho cheguei a aspirar a tal emprego. Existe crase, quem aspira, aspira a alguma coisa. Cheguei a aspirar. E aí está errado. Avisamos as alunas que fossem à sala do diretor. O verbo avisar, quem avisa, avisa a alguém ou a alguma coisa, exige a preposição a. Alunas exige o artigo a, por ser palavra feminina. Daí, a colocação da crase aqui está correta. E que fossem à sala do diretor. Aquela velha regra, substituir o verbo ir pelo verbo vir. E que viessem da sala do diretor. Portanto, cabe crase também nesta frase. Daí está correta a colocação da crase. Cheguei à Bahia e fui logo visitar a Lagoa do Abaeté. A Bahia tem crase. Antes de nome de lugar, basta colocarmos o verbo ir pelo verbo vir. Voltei da Bahia e fui logo visitar a Lagoa do Abaeté. Aqui cabe crase, a Bahia, e fui logo visitar a Lagoa do Abaeté. Quem visita, visita alguém ou alguma coisa. E aí está correta a nossa frase. Sua casa era próxima à mansão dos Britos. Aqui cabe porque mansão é casa e está especificando. Como não veio craseado, a nossa frase está errada. Sempre buscou a melhoria das condições de trabalho. Quem busca, busca alguma coisa. Sempre buscou a melhoria das condições de trabalho. Não cabe crase e, portanto, esta nossa frase está correta. Diga a todas elas que não irei à festa de hoje. Diga a todas elas que não irei à festa de hoje. O verbo ir pelo verbo vir, que não virei da festa de hoje. Diga a todas. E aí está correta a colocação da nossa crase. Seu amor às filhas era modelo de um sentimento puro. Está errada essa frase, pois às filhas caberá crase, pois o nome amor, este termo regente, ele rege a preposição a e, portanto, deveria estar craseado. Daí, esta nossa frase está errada. As alusões à volta do político desagradaram ao partido. As alusões à volta do político, o termo alusões
a concordância, aliás, a regência nominal, ele pede preposição, então, as alusões à volta do político desagradaram ao partido, exige crase, e na nossa frase, a crase não está presente e, portanto, está errada. Revelou a Mário que estava em dificuldades. Mário, palavra masculina, antes de palavra masculina não se coloca crase, e, portanto, esta frase, sem a crase, ela está correta. Ela ainda usava sapatos a Louis XV. Lembram daquele na nossa videoaula, a moda de? Então, ela ainda usava sapatos à moda Louis XV, ao estilo Louis XV. Exige crase e, portanto, a colocação aqui está correta. A quantia a receber não cobrirá os custos da viagem. Esta nossa frase está errada, porque aqui receber, o A antes de verbo não exige crase, e aqui está craseado, portanto, está errado. Ninguém se dirigiu a ti ou a nós durante a palestra. Então, a ti antes de pronome, a nós também antes de pronome, e durante a palestra não contém crase. Portanto, esta frase não exige crase em nenhuma das colocações e daí está correta. Entregaram a Sua Majestade os resultados da pesquisa. Está corretíssimo, pois antes de pronome de tratamento não se coloca crase. E na nossa frase aqui, a crase não está presente. Daí, esta frase está correta. Vamos ao próximo. Nos dois períodos abaixo, a palavra distância está determinada. Porém, em um caso, ocorre crase e no outro não. Justifique os dois casos e aí está. Primeiro, seus gritos eram ouvidos à distância de 100 metros. A palavra distância aqui está especificada de 100 metros. É uma locução adverbial e, portanto, cabe crase. Aí está a justificativa. O outro exemplo, a distância de 5 metros foi suficiente para a proteção desejada. Aqui não tem crase e está correto. Ora, mas não está determinado? 5 metros? Sim, mas aqui não ocorre uma locução adverbial, porque este termo, a distância de 5 metros, é o sujeito desta oração. Como o sujeito não pode ser regido por preposição, então diante dele jamais ocorrerá crase. A questão de a distância ser determinada não é relevante, não é levada em consideração quando o termo tem função de adjunto adverbial, que não é o caso no período apresentado. Então, aí está a justificativa. No primeiro caso, no período acima, a palavra distância está determinada em uma locução adverbial determinada de 100 metros. E no nosso segundo caso, no exemplo 2, o termo a distância de 5 metros é o sujeito da oração, conforme dito anteriormente. Como o sujeito não pode ser regido de preposição, diante dele jamais ocorrerá crase. A questão de a distância ser determinada ou não é levada em consideração quando o termo tem função de adjunto adverbial, que é o caso do nosso exemplo 1. E neste caso, não é o caso deste exemplo 2. E assim concluímos o nosso estudo da crase neste nosso projeto Português Digital. Aqui, a nossa parte final, vamos dar continuidade a outros assuntos. Pretendo começar com o estudo das classes gramaticais. Vamos aprender o que é um adjetivo, o que é um verbo, o que é um advérbio e tudo mais. Portanto, para assistir ao nosso próximo assunto, clique aqui neste retângulo para que você possa
assistir mais uma das nossas aulas. Até lá, a gente se vê.